Essa é a nossa primeira live no Instagram. Eu não sou uma expert em live, vocês vão descobrir isso hoje. Já faço alguma coisa no YouTube, faço alguma coisa também no Face, mas Instagram é a primeira vez, a não ser que eu mostre alguma coisa, algum lugar que eu fui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre transtorno do sono e a meditação transcendental. Estou vendo um monte de gente entrando, é um prazer para quem eu não conheço e quem já me conhece. Bem-vindos. Eu vou chamar a nossa professora Eliana, deixa eu ver como é que eu faço para trazer a Eliana com a gente aqui juntas hoje, né? Deixa eu ver se ela aceita, sobre transtorno do sono e meditação transcendental, ok? Oi, Eliana, tudo bom com Oi, você? tudo bom, querido? Muito bom, tudo ótimo, meu amor. Então, eu queria contar para vocês, a professora Eliana é uma professora de meditação transcendental também, assim como eu, claro, há mais de 10 anos, com muita experiência, mas ela também, dos nossos professores, é a mais estudiosa, gente. Ela é expert em transtorno do sono, por isso eu fiz questão de trazê-la para fazer essa live conosco, né? Para a gente fazer juntas a live, porque ela tem muita experiência e é muito gostoso ouvir a professora Eliana falando sobre transtorno do sono, né? Nós sabemos que cada dia mais, né, o nosso sono fica comprometido e é em função mesmo da nossa atividade, do nosso dia a dia, dos excessos, que nem sempre é culpa nossa, tem a ver mesmo com esse meio ambiente aí que está à nossa volta, né, e que nos estimula 24 horas por dia, né? Então, eu queria que a Eliana começasse falando um pouquinho sobre isso. Eliana, olha só, às vezes as pessoas ficam pensando que transtorno do sono é só insônia, né? Ah, eu tenho insônia, transtorno do sono. Mas as pessoas não sabem muito bem quais são os outros transtornos do sono, né? Que nós podemos passar por eles. Às vezes a gente passa pelo transtorno e não sabe que está tendo um transtorno do sono. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, contar um pouquinho para a gente, né? Quais são os transtornos do sono, como é que eles funcionam na fisiologia, o que, que eles acarretam, né, para a nossa fisiologia. Vamos lá? Vamos lá. Boa tarde, todo mundo. Grande felicidade de estar aqui hoje com vocês. E quando a gente fala de transtorno de sono, né? Então, a gente pode falar de insônia, como a Bernadette falou. A gente pode falar das síndromes que acarretam, né, um não dormir de forma correta, como pernas inquietas, como bruxismo, como apneia do sono. Então, a gente tem vários transtornos que vão afetar nossa qualidade de sono. E quando tudo isso acontece, o que isso traz para a gente é uma diferença, uma modificação na nossa arquitetura do sono. E eu acho que é importante muitas vezes a gente lembrar exatamente o porquê que a gente dorme, não? O porquê que essa Aham. qualidade de sono é tão importante para a gente. Será que dá para dormir só 3 horas por noite? Absolutamente não, né? O sono ele não é negociável. Em média, nós vamos precisar de 8 horas bem dormidas de sono. E durante esse sono, o que vai acontecer para a gente? Né? O nosso cérebro ele vai estar eliminando todas aquelas toxinas, aqueles radicais livres que foram criados durante o nosso dia. Se a gente não consegue mandar tudo isso para fora, a gente sabe que a gente pode ter seríssimos problemas, né? Na própria função cerebral nossa. Quando a gente dorme, a gente dá um descanso também para toda essa nossa área cardiovascular, né? O coração ele entra nos ritmos adequados. O sistema respiratório também modifica e regulariza exatamente nesse momento. Uma coisa muito importante, a gente refaz ossos e músculos enquanto nós estamos dormindo. Eu acho que, né, a gente percebe isso muito claramente quando a gente vê aqueles jogadores de futebol, né, que são exatamente as estrelas do clube, e aí, de repente, a gente está seguindo eles no Instagram, vendo no YouTube, vendo que eles são muito festeiros, e toda hora eles estão com problema, eles estão no estaleiro. Por quê? 68% a menos de refazer ossos e músculos, porque eles não têm a quantidade correta de sono.
nós também fazemos memória, né? Preparamos o nosso cérebro para receber tudo aquilo que a gente aprende e também para fixar tudo aquilo que a gente aprende. Então, a gente tem que dormir antes de aprender e a gente tem que dormir depois que a gente aprende. Senão, a gente não consegue absorver o conhecimento. Uhum. Muito bem. E a outra coisa importante que eu estou vendo agora, como você me trazendo isso, é assim, eu sempre achei que a gente dorme para apagão, né? A gente dorme para descansar, relaxar, colocar tudo na gavetinha correta e aí no dia seguinte poder começar tudo de novo. E eu estou vendo que o corpinho trabalha durante o sono, mesmo a gente experimentando esse nível de repouso, de relaxamento, né? Ainda assim, o nosso corpo tem um trabalho silencioso, né? Que ele tem que fazer para ajudar a gente para o dia seguinte. Mas aí tem duas coisas, né, Eliana? Uma é, bom, e essa sequência? E essas 8 horas, né? Elas podem ser interrompidas, ou nós não devemos interromper essas 8 horas. A gente pode quebrar o sono de alguma forma. Eu durmo 4 agora, e aí eu vou lá fazer minhas coisinhas, daqui a pouco eu durmo mais 4 horas. Ou seja, eu posso estar brincando aí com o meu sono de alguma forma, ou o ideal realmente é eu fazer as minhas 8 horinhas de sono e tem um motivo para eu ter essa sequência natural dentro do meu sono. Também é uma pergunta muito boa, Bernadette. Porque o que acontece? Durante o sono, essas 8 horas de sono, de 90 em 90 minutos, nós temos um ciclo completo. Então, nós passamos tanto entre experiência de sonhos não REM, que é o movimento rápido dos olhos, aquele que a gente está sonhando, né? Quando não acontece ele, é o não REM. Quando acontece ele, é o REM. Mas, durante essas 8 horas e de 90 em 90 minutos, eles não estão distribuídos de forma igual. Isso quer dizer que o último terço do que a gente dorme, ele vai estar envolvido exatamente na maior parte do nosso sonho REM. Extremamente importante para a modulação do nosso humor, do bem-estar, do de se sentir bem. Então, se eu cortar, se eu dormir, se eu acordar mais cedo e não deixar que o corpo produza isso, eu vou acordar no dia seguinte muito mal-humorada e também com uma possibilidade muito grande de ter oscilações de humor durante esse dia. Uhum. Ótimo. E tem uma outra coisa também, eu estou lembrando que eu estava ouvindo uma aula agora há pouco do Dr. Tony Nader, e ele estava falando sobre 3 níveis de consciência ao quais corresponde 3 níveis de fisiologia também, né? E uma das coisas que ele traz é o sono, né? É o sono profundo. E aí ele fala que nós experimentamos ao longo das nossas 24 horas, esses 3 níveis de experiência, e que eles são muito conhecidos da gente, né? Estou acordado, né? Estou aqui olhando para o mundo, fazendo coisas. Quando eu estou acordado, vamos chamar isso de despertar, né? A esse acordado corresponde uma fisiologia e corresponde uma consciência, uma mente específica, né? Quando eu estou dormindo profundamente, é uma outra fisiologia, é uma outra mente. Se eu estiver sonhando, também é diferente. Se a gente falar em termos de cérebro, né, nós sabemos que quando nós estamos acordados, determinadas ondas cerebrais são específicas de estar acordado, tem a ver aí com uma atividade maior. Por isso que eu sempre achei que no sono a gente apaga tudo, é apagão geral, né? Quando nós estamos dormindo profundamente, a gente sabe que nós vamos experimentar ondas de pensamento ou ondas de som com uma frequência muito menor, né? Estamos falando de ondas teta. E quando nós estamos sonhando, nós experimentamos um outro tipo também de fisiologia de ondas. A mesma coisa acontece em relação à redução metabólica, né? Se nós estamos fazendo academia, a gente com certeza vai ter aí um acelerar desse metabolismo, né? Se nós estamos descansados, fica diferente. Se nós estamos dormindo profundamente, a gente sabe que nesse momento é a hora que nós temos o menor nível metabólico. E pelo que eu estou entendendo, não tão pequenininho como eu imaginava, porque o nosso corpinho está aí trabalhando um pouquinho para o próximo dia, né? Recuperando, reorganizando o próximo dia. Mas aí tem uma coisa interessante. E claro, atividade, né? Sono profundo e sonho. Mas aí tem uma coisa interessante. Nós temos muitas pessoas, e aí você sabe disso, você experimenta isso tanto quanto eu, né? Nós temos muitos alunos que nos procuram
Porque ou tem um tipo de distúrbio de sono que hoje é muito comum e tem a ver realmente com essa questão de excesso de estímulo do meio ambiente, que é a famosa insônia, que hoje normalmente é o transtorno que mais referem, né, para a gente. E nós temos também aquele aluno que chega e fala, não, eu até durmo. Eu durmo, eu deito, eu durmo em média 7 a 8 horas. Mas, ultimamente, eu tenho experimentado um cansaço que não vai embora com o sono. Ele permanece na minha fisiologia, né? E isso, eu não sei se tem a ver agora com essa questão do sono, porque o que ele refere é que ele deita, que ele dorme, mas ainda assim, ele não consegue ter essa experiência profunda do sono, né? E aí, no dia seguinte, ele acorda cansado. Então, o sono hoje, além do transtorno do sono, né? Ele tem essa questão de que eu não acordo tão bem como eu gostaria. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Depois eu quero falar disso em relação à técnica da meditação. Mas você pode falar um pouquinho sobre isso ainda dentro do quadro, né, de transtorno do sono? Sim, claro. Você colocou uma série de questões, né? Uma das questões, quando a pessoa fala assim, puxa, eu não durmo, eu estou tendo episódios de insônia, uma das primeiras coisas que a gente tem que averiguar é a forma como que ela dorme, porque cada pessoa, a gente precisa de 8 horas de sono, mas todos nós somos diversos. Então, tem pessoas que precisam dormir muito cedo e acordar muito cedo. Outras pessoas, elas têm um biotipo, fisiologicamente, elas precisam dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, quando tem Então, uma não é pessoa preguiçoso. de Não é maneira alguma, preguiçoso. de maneira alguma. Isso é um relógio biológico, né? Existem as pessoas intermediárias que vão ficar lá no meio. Por que que acontece isso na nossa sociedade, essa ideia do preguiçoso? É porque a maior parte das pessoas estão alocadas no tipo biológico de que vai dormir cedo e acorda cedo. Então, nosso mundo, nossa sociedade, ela é regida pela maioria. Então, quando eu tenho uma pessoa que não tem esse biotipo e ela tem a necessidade por trabalho de acordar muito cedo e tenta dormir muito cedo, ela vai achar que ela tem insônia, porque o sono para ela não vai vir naquele horário. Essa é uma questão. A outra questão que você colocou, que é muito interessante, quando a gente fala de uma pessoa que, né, ela fala assim, puxa, eu durmo muito bem, eu vou dormir às 8 horas de sono, e durante o dia, aonde eu encostar, eu pego no sono. É aquela pessoa que fala assim, eu não tenho problema nenhum para pegar no sono. Se ela não tem problema pegar no sono quando ela está em vigília, isso mostra para a gente claramente privação de sono. Isso quer dizer que ela está dormindo o tempo, mas ela não tem qualidade no sono dela. Porque a gente tem essa arquitetura do sono entre níveis de profundidade do sono, entre sonho REM e sonho não REM, que é necessário cumprir. Se eu não estou produzindo isso, eu não vou ter o descanso profundo, meu corpo não vai se refazer e eu vou ter uma série de problemas. Muitas vezes, quando a gente entra no sono com algum processo que crie anestesia, isso vai acontecer. Então, tem pessoas que tomam remédios, então o remédio ele induz o sono, mas ele não me traz qualidade de sono. Ele me anestesia. O álcool é uma das coisas que realmente também cria essa anestesia fisiológica, mas compromete a arquitetura do sono. Então, tem uma série de coisas do dia a dia que podem trazer isso, então que vai fazer com que a pessoa durma, mas não alcance descanso algum. E isso vai trazer e acarretar uma série de problemas fisiológicos. Não só esse eu não estou tão bem, né? Então, eu posso perceber os efeitos da privação do sono, o comprometimento cognitivo, lapsos de memória, erro de julgamento, né? Daqui a pouco a gente vai falar desse córtex pré-frontal que desconecta, sonolência excessiva, déficit de atenção. Hoje a gente pode ver que a gente tem uma, né, juventude, infância, adolescência, jovens, muito privados de sono. Eles apresentam déficit de atenção. A gente trata eles com Ritalina, de vez de corrigir o sono. Então tem uma série de coisas. Alucinações podem acontecer
ansiedade, irritabilidade, comprometimento do sistema imunológico, risco de diabetes tipo 2, doenças cardíacas. A gente pode falar em aumento do espectro de dor, de articulações, risco de obesidade, disfunção sexual. Tudo isso relacionado à má qualidade do sono. Uhum. Uau! Ou seja, nada como uma boa rotina. Nada como equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio realmente, quando a gente fala em termos de o que eu preciso fazer, né? Para melhorar, seja o meu sono, seja a minha rotina, para que eu ganhe qualidade de vida, né? A gente vive um mundo tão intenso hoje e tem essa preocupação de como eu ganho qualidade de vida, né? E agora acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre isso, né? Então, quando o aluno meu chega, quando o aluno meu chega e fala, Bernadette, olha só, eu vim aqui aprender a meditar porque o meu médico me mandou. Ou às vezes ele vem assim, olha, eu vim porque alguém da família aprendeu a técnica da meditação transcendental e eu estou vendo ele tão bem e eu não estou bem, né? Sempre que a pessoa vem, ela tem um porquê, né? Mas os grandes, assim, a grande maioria dos porquês atualmente tem a ver com o transtorno do sono ou com algum desequilíbrio psicofisiológico mesmo. As pessoas estão sofrendo hoje, né? A gente fala que a base da vida é felicidade. Nós deveríamos estar aqui para ser felizes, né? E se nós deveríamos estar aqui para ser felizes, por que que as pessoas estão tão angustiadas? Por que que elas estão tão infelizes, né? E uma das coisas que nós temos conversado muito sobre isso é que, na verdade, a base da felicidade é o equilíbrio. E para que o equilíbrio aconteça, nós somos um corpinho, né? Nós somos corpo e mente, e nós somos consciência, né? Mente e corpo equilibrados, consciência cresce, expande. Nós crescemos em consciência, né? E foi sobre isso justamente que a gente estava falando hoje. Então, quando o aluno chega e fala assim, olha, eu não estou dormindo bem, será que com essa técnica eu vou começar a dormir melhor? Eu digo sim, você vai começar a dormir melhor. Vamos entender por quê? E aí eu tento explicar um pouquinho para ele o que está acontecendo com ele, né? Então, veja, nós vivemos hoje numa sociedade que é uma sociedade que exige muito da gente. Exige muito da gente em termos de atenção, de estar presente o tempo todo aqui fora, né? Nós não temos uma cultura de voltar para dentro, nós não temos uma cultura de introspecção, nós não temos uma cultura de silêncio. A nossa cultura é de barulho o tempo todo, no máximo silêncio, quando eu vou dormir. E aí nós aprendemos a estar dentro desse ritmo alucinante, desse sistema, e nós temos uma tecnologia que caminha muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar. E aí quando isso acontece e nós não conseguimos acompanhar, a gente começa a sofrer. E isso tem a ver, esse sofrimento, né? Ele tem a ver com esse excesso que a gente experimenta através dos nossos 5 sentidos. Isso tem a ver com o nosso sono, ou esse prejuízo, né, do nosso sono também. E esse excesso que os nossos 5 sentidos experimentam, em algum momento, sobrecarrega a nossa fisiologia, sobrecarrega o nosso sistema nervoso, né? E a gente não percebe isso claramente, imediatamente. A gente só vai perceber na hora que o copo transborda, na hora que alguma coisa maior ou mais grave começa a acontecer. Então, às vezes, a gente acha que a ansiedade é alguma coisa, até um certo ponto, né? Produtiva, boa, é legal, porque isso me mobiliza, né? Isso me faz reagir. E, na verdade, nós sabemos que sempre que a gente começa a experimentar esse excesso, em algum momento o nosso sistema nervoso vai realmente transbordar, vai ficar sobrecarregado, e aí sim, nós vamos começar a somatizar esses sintomas, né? E aí nós vamos começar com ansiedade, depois nós vamos para a insônia, depois da insônia nós vamos para uma coisa fisiológica, né? Nós criamos corpo, somatizamos e adoecemos. E o que é que eu preciso? Eu já tenho sono, então eu vou dormir melhor. Eliana, já que você falou para mim isso, olha, agora eu vou religiosamente dormir cedo, dormir 8 horas, acordar cedo, e tenho certeza que eu vou ficar melhor. Nem sempre eu vou ficar melhor. Por quê? Porque eu já estou com o sistema nervoso sobrecarregado, esse é um motivo. A outra coisa é porque, como eu já tenho esse sistema nervoso sobrecarregado, esse sono não será tão revigorante.
ele não vai cobrir tudo que eu preciso em termos de repouso, em termos de redução metabólica da fisiologia. E nós sabemos que nós precisamos reduzir dramaticamente, né, o metabolismo se nós queremos eliminar tensão e estresse, né? Se nós queremos eliminar esse excesso de estímulos que a gente recebeu do meio ambiente. E nós temos percebido que a gente não consegue isso hoje, né? Apenas com sono profundo, mesmo dormindo bonitinho, né? Na verdade, a gente nem consegue dormir bonitinho, porque quem está sob pressão, quem está sob estresse, e esse é o nosso maior reclamação, diz assim: Bernadette, não consigo dormir. Por quê? Porque eu não consigo parar de pensar. Eu não consigo experimentar silêncio. E aí eu me lembro de uma história de um cantor de rock muito famoso que falou: eu vou experimentar silêncio. E aí ele entrou numa cabine, sabe essas cabines acústicas que cantor usa mesmo, né? Para não ficar nenhum som, só realmente a música. Ele entrou numa cabine acústica, deixou silêncio completo, né? E falou: bom, então agora eu vou experimentar o silêncio. E ficou trancado lá 24 horas. E aí, quando ele saiu e perguntaram para ele se ele tinha conseguido realmente experimentar silêncio, ele falou: não, ficou mais barulhento do que nunca. Estou saindo com dor de cabeça, porque foi muito barulho aqui dentro. Então, não é o silêncio lá fora, né? Nós temos a qualidade do silêncio. Nós temos essa qualidade inerente à nossa fisiologia, né? Então, o sono é muito necessário. Nós temos que dormir exatamente como a Eliana trouxe para a gente. Nós temos que dormir 8 horas, nós temos que privilegiar o nosso sono. Se nós tivermos com algum distúrbio de sono, nós temos que observar isso, se precisar ir no médico e ver, precisamos. Mas nós podemos fazer alguma coisa a mais pela gente mesmo. E aí nós podemos entrar um pouquinho na nossa grande, essa é a nossa especialidade, né? E nós podemos falar um pouquinho sobre isso. Você não quer contar um pouquinho como funciona o nosso cérebro quando nós não estamos equilibrados, ou estamos sob excesso de tensão, ou sob excesso de experiências? Tá ótimo, Bernadette. O que acontece com o nosso cérebro, né? Em situações estressoras, e pode ser tanto um estresse que está acontecendo no meu dia a dia, ou uma fadiga que vem acumulado, um não dormir tão bem, e essa região do nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, a área que fica justo atrás da nossa testa, que é o gestor do cérebro, o que vai nos diferenciar de todas as outras espécies de animais, fica prejudicado. O nosso poder de julgamento, nosso poder de análise, nosso poder de decisão acaba sendo muito afetado. Quando o córtex pré-frontal, que é essa região nossa muito privilegiada, né, de seres humanos, fica offline, a gente pode dizer, né, entre aspas, o que acontece é que nesse exato momento o nosso cérebro primitivo é acionado. Então, nós temos uma reação muito mais próxima daquela das espécies animais. A gente não consegue julgar, a gente não consegue ter ponderação, nós não temos nossa capacidade de decidir, e isso afeta a nossa vida em todos os aspectos. Muito bem. Eu estou lembrando agora de uma vez que eu falei sobre a amígdala, né? E aí a minha ela perguntou: não, mas eu não tenho mais amígdala. Eu falei: não é essa amígdala, não. É essa amígdala que fica no nosso cérebro, que é essa nossa memória, né? É isso que nós temos de mais antigo, né, no nosso cérebro, e que nós usamos ou estimulamos, né, quando nós estamos sob pressão. Na verdade, o homem lá da Idade das Pedras, né, o homem muito antigo, ele estimulava muito e precisava muito, né, desse elemento do cérebro, porque ele vivia uma situação de muito risco físico mesmo, né? É o leão que chega, sei lá, é o dinossauro, enfim, eram muitos riscos, porque ele vivia muito próximo da natureza. Então, ele realmente precisava estar aí estimulando, né, esse elemento do cérebro dele. Mas nós fomos evoluindo, essa é a palavra, né? Nós fomos evoluindo, fomos assumindo uma vida mais confortável. Hoje nós vivemos dentro de uma casa. O nosso risco no máximo é uma aranha na parede, que a gente corre dela, né? Ou, sei lá, algum outro elemento nocivo, um rato que entra, alguma coisa assim, que a gente fica desesperado. O leão está lá longe, né? E ainda assim,
nós acionamos muitas vezes esse elemento do nosso cérebro chamado amígdala. E aí nós ficamos num ritmo, né, de fuga, enfrentamento, por conta de ter a sensação de pânico, a sensação de medo ou a sensação de perigo. E não é um perigo real, né, que vai nos afetar. É um perigo emocional. E nós ficamos subjugados por isso. E quando isso acontece, é exatamente o que a Eliana falou, né? Nós desligamos o nosso pré-frontal, que é o nosso gestor, e ficamos subordinados completamente a esse momento, a emoção, na verdade, ou de raiva, ou de fuga. O que nós queremos não é isso, né? Nós queremos estar com o nosso pré-frontal, que tem a capacidade de julgar, acionado o tempo todo, né? Nós queremos estimular o nosso pré-frontal. E para nós estimularmos o nosso pré-frontal, nós precisamos de um descanso muito profundo. Nós precisamos reduzir a nossa taxa metabólica dramaticamente. Vejam, a técnica da meditação transcendental é uma técnica muito antiga. É uma técnica de mais de 5.000 anos. Quando Maharishi Mahesh Yogi trouxe essa técnica para o Ocidente, ele trouxe dentro de um programa, né? Nós temos técnica da meditação transcendental e outras técnicas avançadas dentro desse programa, mas ele trouxe de uma forma que fosse confortável para este homem ocidental praticar a técnica. Nós fazemos a técnica 20 minutinhos por dia, 2 vezes por dia, apenas num dia de 24 horas. Mas, além de confortável, eficiente. Eficiente em que sentido? No sentido de que a gente experimente introspecção, que a gente experimente esse mergulho em nós mesmos. Por que é bom a gente experimentar esse mergulho em nós mesmos, né? Mas te fala que a técnica é mental. Quando nós praticamos a técnica, o que nós experimentamos é uma redução na atividade mental. E essa redução na atividade mental vai nos levar a níveis cada vez mais refinados da nossa própria mente e consciência, até que nós transcendemos o próprio pensamento e nós experimentamos o que no Veda se chama de consciência pura. Essa consciência pura, hoje, nós podemos fazer um paralelo com o campo unificado da física moderna, né? Mas essa consciência pura, denominada consciência pura ou consciência transcendental, que nós experimentamos através da técnica simples, fácil, natural. Por que natural, gente? Natural porque é da nossa natureza experimentar silêncio. É da nossa natureza experimentar níveis cada vez mais silenciosos da nossa mente. Ah, mas a gente não consegue. A gente não consegue porque nós estamos o tempo todo muito voltados para fora, muito voltados para a atividade. Mas se nós tivermos a técnica correta, que simplesmente vai dar o impulso correto e vai nos auxiliar a refazer esse caminho que nós já conhecemos, e essa técnica que nós, né, temos tanta habilidade com ela, é a técnica da meditação transcendental. Então, nós vamos experimentar esse nível mais refinado de consciência. E quando nós experimentamos esse nível mais aquietado, esse nível mais refinado de consciência, algum correspondente, alguma coisa acontece na fisiologia. Então, a técnica é mental, nós experimentamos cada vez menor atividade mental. Mente e corpo andam juntos, não dá para separar a mente do corpo, e porque mente e corpo andam juntos, o corpo também vai ter um benefício. A mesma redução que acontece a nível de atividade mental vai acontecer a nível de atividade fisiológica. Essa é a experiência que nós temos quando nós mergulhamos em nós mesmos, quando nós experimentamos, né, essa introspecção até experimentar esse nível de consciência pura. E Maharishi fala uma coisa bem bacana que eu vi hoje na minha aula. Ele fala, olha, se eu não avivar essas leis naturais contidas nesse nível de consciência pura, que é a minha máxima, é a minha essência, eu vou estar aqui na atividade com essa consciência morta. Eu preciso avivar essas leis. Eu preciso despertar essa consciência. E tem um exemplo lindo que a gente usou hoje na aula, que foi o da semente. Você lembra disso? Se nós pegarmos uma semente, o que essa semente tem que eu posso ver?
matéria. Mas cadê a inteligência dela? Ora, cara, eu coloco ela na Terra, na hora que eu coloco ela na Terra, alguma coisa, algum milagre acontece e ela começa a produzir. Ela se torna uma árvore, ela dá frutos, ela cria a possibilidade de novamente outra semente acontecer, né? E onde é que está essa inteligência? Onde que eu vejo essa inteligência? Eu não vejo, mas ela está lá. A mesma coisa acontece conosco. Onde está essa consciência? Eu não vejo ela com estes olhos, mas eu experimento. E como é que eu experimento e quando que eu experimento? Quando eu mergulho profundamente dentro de mim mesmo. E aí eu vou experimentar a consciência pura. E a definição de consciência pura é que ela é ilimitada, ela é infinita, ela é o campo de todas as possibilidades, onde todas as leis estão contidas. E são essas leis naturais, da qual nós experimentamos o tempo todo, né? Nós dormimos, acordamos, tem o sol, tem a lua, tem os planetas. Nós temos nosso sistema digestivo funcionando direitinho, porque essas leis estão aí, avivadas, fazendo isso acontecer. Quando nós mergulhamos em nós mesmos, nós experimentamos essas leis, nós avivamos, despertamos essas leis. Da mesma forma que um solo fértil desperta a semente para que ela desabroche, para que ela possa, na verdade, se procriar. Acontece a mesma coisa conosco, nesse nível sutil da consciência. E o que acontece com o nosso corpinho quando nós experimentamos esse benefício? Aí é tudo que a Eliana trouxe para a gente. O que nós experimentamos em termos de fisiologia é um ganho. Esse sistema nervoso, porque nós ganhamos a habilidade de experimentar uma taxa metabólica muito refinada, muito menor do que na atividade, 2 vezes quase maior do que no próprio sono profundo, né? Por conta disso, por conta dessa habilidade que a gente ganhou, este nosso corpo, este nosso sistema nervoso vai ganhar a habilidade de eliminar a tensão e estresse, de colocar toda essa impureza para fora e ficar fortalecido contra essas experiências, né, de sobrecarga que acontecem a partir do meio ambiente. Então, uma coisa que Maharaj falou hoje na aula, que eu achei muito interessante, é que quando nós fazemos a nossa técnica, a experiência que nós temos em termos fisiológicos é de ganho. É só ganha-ganha. Eu ganho na mente, o corpo reflete, né? A mente reflete no corpo o benefício, eu ganho no corpo, e aí eu vou começar a melhorar em termos de saúde, né? E aí, Eliana, fala um pouquinho o que acontece com o transtorno do sono quando a gente ganha no ganha-ganha com a meditação. Sim, eu vou só pegar um gancho, Dete, né? E lembrar quando você estava falando do cérebro, né? Do aqui, quando a nossa mente aquieta, isso realmente acontece na meditação transcendental. Mas também existe uma coisa muito importante, que é a reversão do fuga ao ataque. Quando eu estou meditando, o desenho do meu cérebro, isso a gente pode ver se a gente colocar uma tomografia computadorizada funcional, eu vejo que áreas estão funcionando e que áreas estão descansando. Eu vejo córtex completamente avivado, vejo córtex pré-frontal totalmente avivado e vejo o sistema límbico, o cérebro primitivo, colocado para descansar. Isso, no fundo, é exatamente a reversão do fuga ao ataque. E lembrar que a gente está treinando o nosso cérebro, por conta da neuroplasticidade, a gente está ensinando ele a trabalhar dessa forma, e quando a gente vai para a atividade, nos tornamos não reativos. Isso faz toda a diferença do mundo. Então, quando eu tenho esse descanso muito profundo da meditação, que é outro ponto que você estava colocando, ele permite que o corpo libere estresse e tensão, e isso acaba fazendo com que eu tenha muito mais energia, disposição e também que eu possa ter um sono melhor. Porque eu acho que é da experiência, das pessoas que estão hoje aqui conosco, muitas vezes, que a gente está tão cansado que a gente não consegue descansar. É um incrível paradoxo. Eu chego em casa, mas eu estou tão cansado que o sistema não consegue descansar. Por quê? Porque eu coloquei muito dos hormônios relacionados ao estresse.
Então, quando isso está dentro da minha fisiologia, eu não alcanço esse descanso profundo. Mas quando eu coloco 2 vezes por dia a meditação que vai trazer esse descanso, que vai permitir que a fisiologia libere todos esses hormônios, à noite, quando eu vou dormir, aí sim eu posso ter uma noite de descanso e posso ter, né, essa arquitetura do meu sono preservada, que é isso que vai trazer esse descanso para mim. Uhum. Ok, muito bom. Mas é isso mesmo. Quando a gente pratica a técnica da meditação transcendental, o nível de descanso que a gente experimenta é muito grande. E tem uma coisa interessante, porque você falou de uma tomografia computadorizada, né? Ou mesmo um eletroencefalograma. Nós temos um aparelho hoje que mede exatamente a atividade do pré-frontal, né? E que a gente consegue hoje estar vendo como que esse pré-frontal está funcionando enquanto nós estamos praticando, né, a técnica da meditação transcendental. É uma coisa nova, né? Hoje, claro, eletroencefalograma não é novo, gente. E nós temos muitas pesquisas feitas, né, na base do eletroencefalograma. Mas hoje nós temos um eletroencefalograma muito simples, muito fácil de manuseio. Qualquer professor pode usar na sua sala de aula com o seu aluno para medir como que está funcionando esse pré-frontal durante a técnica da meditação transcendental, para mostrar, né, o quanto ela está sendo eficiente naquele momento, né, que está acontecendo mesmo. E aí eu vou pegar esse gancho para falar um pouquinho também de que a técnica da meditação transcendental é uma técnica que chegou no Ocidente aqui na década mais ou menos de 50, né? Mas que hoje nós temos a técnica da meditação transcendental praticamente como a técnica mais pesquisada ao longo desses, sei lá, 50, 60, quase 70 anos, né? Desde a década de 60, que nós vemos fazendo pesquisas científicas com a técnica da meditação transcendental, né? Então, essa técnica é uma técnica muito antiga, é uma técnica que tem um peso pela sua própria tradição, né? Tudo que é bom permanece, o que não é bom vai embora. Tem uma técnica que está aí há 5.000 anos sendo praticada, aqui no Ocidente há mais de 60 anos já sendo praticada. Por outro lado, ela é uma técnica muito atual, né? Por que ela é muito atual? Maharshi era físico, né? A primeira coisa que ele fez quando ele traz a técnica para o Ocidente é começar a fazer pesquisas científicas. E hoje nós temos muitas pesquisas, e nós também sabemos que hoje nós temos muitas pesquisas mesmo em todos os ambientes, vamos dizer assim, né? Neurológicas do cérebro, né? A pesquisa do cérebro hoje é uma das coisas que a gente mais fala sobre isso, né? Até porque, até muito pouco tempo atrás, o cérebro era uma incógnita completa para a gente, né? E mesmo dentro na área da meditação transcendental também, a gente faz pesquisas aí em relação a essa neuroplasticidade que tanto se fala do cérebro, né? E é muito importante, então, nós colocarmos isso, né? A técnica da meditação transcendental é uma técnica muito antiga, é uma técnica de mais de 5.000 anos, mas também é uma técnica muito atual. É uma técnica simples, é uma técnica fácil, é uma técnica natural, mas também é uma técnica atual. Por que atual? Porque nós conseguimos medir os benefícios da técnica. Você trouxe uma coisa bem interessante que eu falo muito para os meus alunos. Esta técnica não é uma técnica esotérica, é uma técnica mecânica. É uma técnica simples, é uma técnica fácil, é uma técnica mecânica. Nós trabalhamos, nós treinamos a nossa fisiologia e a nossa mente quando nós fazemos a técnica da meditação transcendental. Nós treinamos a nossa mente a ir em direção a si mesma e ir em direção a esse nível mais refinado da nossa própria consciência, e nós treinamos a nossa fisiologia a experimentar esse silêncio também. Como que nós experimentamos esse silêncio? Como eu consigo mensurar esse silêncio? Pela redução da taxa metabólica, né? Pela redução do cortisol. Eu tenho vários índices fisiológicos que mostram que a atividade fisiológica se reduz. E nós chamamos isso, metaforicamente, de silêncio. E a coisa mais importante, né? Quando nós meditamos, nós ganhamos a habilidade, porque a técnica é cumulativa, nós ganhamos a habilidade de manter, de trazer esse silêncio para o campo relativo da vida. Aqui é muito barulho, é muita atividade, mas quando nós treinamos esse silêncio na nossa fisiologia, o que nós fazemos é começar a suportar
todo esse barulho, essa atividade com esse silêncio. Ele fica na base da nossa atividade. E é isso que a gente treina todos os dias, 20 minutinhos, 2 vezes por dia, ao longo da nossa técnica da meditação transcendental. Nós estamos no nosso tempo. Eu tenho algumas perguntas, eu não consegui ver todas, elas passam retinhas. Eu estou voltando aqui para tentar responder para vocês. Tem bastante gente aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. E agora eu vou colocar o óculos, gente, para tentar ver as perguntas que a gente tem e tentar responder para vocês essas perguntas, né? Algumas pessoas estão dizendo, eu já sou praticante da técnica da meditação transcendental, e falando um pouquinho aqui do benefício, né, que encontrou com a técnica. E eu tenho aqui, vamos ver aqui. Só me dê esse minutinho de estar rodando isso aqui no celular para poder ver as perguntas. Alguém perguntou se essa técnica ajuda na depressão. Você não quer responder, Eliana, enquanto eu procuro aqui o resto? A técnica da meditação ajuda na depressão? Ajuda em várias formas e de várias maneiras. Né? Uma das primeiras que a gente pode pensar é que quando nós estamos estressados, e o estresse, né, quando ele ocorre de todas as maneiras, e aciona o fuga ao ataque, que é o que a gente vem conversando ao longo, né, do nosso bate-papo, o sistema ele aciona um pouquinho de cortisol. Quando eu fico com cortisol alto em nível crônico, o corpo suprime produção de serotonina. Toda vez que meu corpo produz menos serotonina que eu preciso, eu vou experimentar depressão fisiológica. Ora, se eu reverto a minha resposta ao estresse e não vou mais produzir fuga ao ataque, eu não vou produzir esse cortisol em excesso, ele vai ficar em nível controlado e eu não vou ter essa supressão da criação, né, de produção de serotonina. E por outro lado, quando eu tenho esse descanso profundo que o nosso corpo consegue com a técnica, o que a fisiologia vai fazer, e nós temos pesquisa mostrando isso, é o aumento da produção da serotonina. Ou seja, além de eu não ficar deprimido, eu vou me sentir cada vez mais feliz. Outra situação é que nós sabemos que privação do sono está diretamente relacionado com índices de depressão. Né? E a gente sente isso de uma maneira muito fácil. Basta uma noite mal dormida e no dia seguinte o meu humor já não é tão bom. E se eu pego isso numa sequência, eu vou ver, e com o passar do tempo, eu realmente vou desenvolver um quadro depressivo. Hoje em dia a gente tem uma correlação muito grande entre privação de sono em depressão, em ansiedade, em distúrbios bipolares, em índices de suicídio, né, que hoje em dia a gente vê numa faixa jovem de uma maneira muito alarmante, e a gente pode perceber que essas pessoas, antes de demonstrarem esses quadros, elas apresentaram um quadro de privação de sono. Então, a gente sabe que as duas coisas elas estão interrelacionadas. Quando eu tenho a prática diária, 2 vezes por dia, eu dou esse descanso, isso vai afetar de forma muito positiva a qualidade de sono que eu tenho. E esse bem-estar fisiológico, ele é a base do nosso bem-estar de vida. Né? Se a gente não tem uma fisiologia em nível adequado, óbvio que isso vai afetar em todos os pontos a nossa vida. Ok. Eu tenho a Lila aqui dizendo que a meditação transcendental salvou a vida dela, e ela responde, inclusive, também aqui para outra pessoa, né, sobre essa questão da depressão. Alguém está perguntando também se vai ficar gravado, essa luz está incomodando o meu olho, se vai ficar gravada essa nossa conversa, essa nossa live. Vai sim. Ela vai ficar gravada aqui às 24 horas, né, dentro do próprio processo, e eu não sei se é possível ou não levar depois para o IGTV. Se for possível, a gente leva. Como eu falei para vocês, na verdade, a gente é novinha nisso, né? Tem uma pergunta aqui também, perguntando que se ela é tão boa, por que a gente não pode fazer mais do que 2 vezes por dia, né? Por que nós temos que fazer a meditação apenas 2 vezes por dia? Na verdade, quando o Maharishi traz a técnica para o Ocidente, ele fica numa coisa de tentativa e erro, para ver o que é confortável, né? E o conforto tem a ver com todo o processo da meditação, né?
Então, ele faz esse tentativa e erro para chegar no melhor tempo. Veja, nós levamos uma vida bastante agitada, né? Nós temos uma vida, uma atividade bastante intensa. Isso tem a ver com a nossa cultura mesmo, né? Então, muitas vezes, quando você fala tem que fazer a técnica 2 vezes por dia, 20 minutinhos, que é quase nada, a pessoa fala assim, não, mas eu não consigo. 2 vezes por dia, 20 é muita coisa, né? E a gente esquece que a gente às vezes fica numa fofoca muito mais tempo do que isso. Ou então vendo aquelas propagandas, né, entre novela, né? E 20 minutos realmente é muito pouco, né? Mas é o ideal, é o suficiente, né? A nossa experiência mostra que 2 vezes por dia, 20 minutos de cada vez, é suficiente para a gente ter uma boa experiência, para a gente ter ganho dos dois lados, tanto no que diz respeito à mente, como no que diz respeito ao corpo, né? E muito mais também quando nós falamos aí de consciência, né? Então, em todos esses aspectos, nós ganhamos com a meditação transcendental. E isso tem realmente a ver com esse nível de repouso profundo que a gente experimenta durante a técnica, tá? O que eu tenho que fazer 2 vezes por dia? A técnica da meditação, né? Nós fazemos a técnica sentados, nós fazemos a técnica de olhos fechados, nós somos instruídos, né, por um professor. A técnica da meditação transcendental, ela precisa ser presencial, ela precisa de um professor, porque esse professor, ele vai te orientar em como fazer a técnica corretamente. Além de dar para você, né, a ferramenta correta para você poder fazer a técnica, ele também vai te orientar em como fazer a técnica corretamente. Essa meditação não é guiada, essa é uma meditação silenciosa. Vamos explicar por que ela é silenciosa, né? Ela é silenciosa porque é da nossa natureza experimentar o mergulho. Então, ela é chamada uma técnica natural. Essa não é uma técnica de concentração, essa não é uma técnica de atenção focada, não é uma técnica de contemplação, né? Ela é uma técnica silenciosa. Nós apenas aproveitamos a habilidade da nossa natureza da mente de mergulhar em si mesma e nós usamos a ferramenta adequada para fazer isso. Por isso, nós precisamos de um professor para aprender a técnica, não para fazer a técnica. Essa é uma técnica autossuficiente. O que significa isso? A partir do momento que você aprende a técnica, você pode fazer a técnica lá na tua casa. Mudei para o Canadá, vou fazer a técnica no Canadá. Mudei para o Alasca, vou fazer a técnica no Alasca. Eu me torno autossuficiente a partir do momento que eu aprendo a técnica. Sim, nós fazemos a técnica, ela é uma técnica mental, sim, Lila. A Lila está respondendo, ela está me ajudando. Obrigada, Lila. Está me ajudando bastante, viu? Se nós temos que fazer sentados, sim, essa técnica nós fazemos sentados. O nível de repouso... Confortavelmente. Confortavelmente. O nível de repouso que a gente experimenta é tão grande, a redução metabólica é tão grande, que não dá para fazer de pé, né? A gente vai cair, né? Então, nós fazemos... Sim, a Lila está dizendo que ela faz a técnica até no ônibus. É verdade. Esta técnica nós podemos fazer em qualquer lugar, desde que nós tenhamos o lugar para sentar e poder fechar os olhos. Eu posso fazer no ônibus, eu posso fazer no metrô, eu posso fazer, sei lá, no avião, se eu estiver viajando. Eu posso fazer do lado do motorista, né, se eu tiver não como condutor, porque eu faço a técnica de olhos fechados, mas eu posso fazer como passageiro, nenhum problema, né? E nós não fazemos a técnica deitados. Nós fazemos a técnica sentados. No curso a gente explica muito bem isso, né? O nosso curso é um curso de mais ou menos uma semana para o aprendizado da técnica. Na verdade, nós nos encontramos, de alguma forma, nós estamos juntos, fazemos aulas de acompanhamento por de 4 a 6 meses, né? Mas a técnica em si nós aprendemos em uma semana, ok? Ok. Bom, gente, a gente passou do tempo com vocês. Eu sei que live é coisa curtinha, pequenininha, a gente não fica muito tempo. Mas na próxima semana nós vamos continuar com o nosso encontro, nós vamos continuar com as nossas lives. E aí a gente vai responder. Eu tenho 2 perguntas que eu não respondi aqui ainda. E eu prometo para você que a gente vem para responder essa pergunta para vocês. Eu sei que vocês são... eu não sei se você sabe, Eliana, nós temos 70 mil seguidores, né, no nosso Instagram. Sim. Então, está mais do que no momento
da gente poder, né, da gente se relacionar com vocês, da gente poder trocar ideias com vocês, de poder responder as perguntas de vocês. E é isso que a gente vai fazer, então, a partir de agora. Uma respostinha, Ciporto, né? Vou responder só rapidinho para você, tá? Esta técnica, essa técnica é dada para pessoas que têm déficit de atenção, né? Nós temos muitos estudantes com déficit de atenção que fazem a técnica e têm total sucesso, porque a técnica é natural, porque não é uma técnica de concentração onde nós temos que exercer nenhum controle. Exatamente por isso ela faz tanto sucesso, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, entrem na nossa nosso site, perdão, nosso site www.meditacão, né, porque não tem acento nem em cedilha, transcendental.org ou .com.br, e aí vocês vão ter bastante perguntinhas aí para vocês também respondidas. Nós temos um material extensíssimo no nosso site, seja a nível de pesquisa, seja a nível de depoimento, seja a nível de vídeos com pesquisadores científicos também, tá bom? Então, a semana que vem, nós voltamos, não sei se exatamente no sábado, mas nós vamos anunciar aqui no nosso Instagram com vocês, né? Aqui no Instagram ao vivo. E aí nós vamos estar respondendo mais perguntas e também nós vamos trazer alguma novidade mais sobre os temas que nos levam a meditar. Hoje nós falamos sobre déficit de perdão, nós falamos sobre transtorno do sono, nós falamos sobre transtorno do sono, nós podemos falar um pouquinho mais especificamente sobre a questão da insônia mesmo, né? Mas nós podemos também trazer o tema déficit de atenção, né? Ou depressão. Nós podemos trazer aí os temas que hoje são os temas que a gente tá sempre, estão sempre em voga, né? Um outro tema muito em voga é burnout, né? A gente sabe disso hoje, o quanto o trabalho tem nos afetado, né? De várias formas, né? Então, são muitos temas que a gente pode trazer para vocês. Então, a gente encontra com vocês a semana que vem, novamente aqui no Instagram. E se der certo no sábado, se não der certo no sábado, a gente vai falar o dia para vocês. Mas nós estamos testando o sábado, tá dando certo. Ok, Eliana? Um prazer enorme de estar aqui compartilhando o espaço com você e com todas essas pessoas, né? Muito interessadas, muito bacana mesmo estar aqui hoje. Ah, mas fica tranquila, eu vou te usar por muito tempo. Semana que vem eu te chamo de novo. Ok, gente. Vai ser um prazer enorme. Tá ok. Um beijo grande para todos vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também aqui no nosso chat do Instagram, né, na parte de mensagens. Se quiserem algum tema que a gente fale, de algum tema específico com vocês, também sugiram os temas, né? E a gente fala com vocês. E vamos encontrar, então, alguém falou que está maravilhoso ser de sábado. Vamos tentar próximo sábado, de novo, às 17h30 juntos, tá ok? Um beijo grande para vocês e a gente se vê lá. Tchau, tchau. Até a próxima.